Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando já praticamente no final de outubro, né? O primeiro mês da primavera já está se indo. E daqui a pouco, daqui a 2 meses, entramos já em dezembro, entramos no verão. Enfim, as coisas começam a ficar mais tranquilas, muita movimentação. Eu estive no litoral, Santa Catarina, agora em Torres também, final de semana, nesse feriado, e realmente as coisas estão muito mais agitadas no litoral, festas, inclusive, pelo amor de Deus, tem gente que não se cuida, mas de qualquer maneira, hoje está muito melhor, a gente já pode mais desfrutar da vida normal que a gente sempre teve e sempre viveu. Bom, nesse momento nós vamos falar aqui sobre a área empresarial, né? Chamado Momento Empresarial, que é uma coisa importante do programa, é uma coisa importante para quem está empreendendo, quem é empresário e aquele que pretende ser empresário, neste momento empresarial. E neste momento empresarial, Cristiano Buchola. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. E nós estamos chegando praticamente ao final do ano, né? Último trimestre do ano. E claro que as empresas já têm que pensar 2022, verdade? Silvio, uma alegria novamente estar contigo no programa Economia e Desenvolvimento, nesse quadro, né, empresarial. Sim, Silvio, chegamos num momento que agora nós devemos trazer essa fala de 7 dicas para que o empresário possa fazer o seu planejamento empresarial tributário para 2022. Chegamos, como tu fizeste bem a ponderação, já na metade do mês de outubro, ou seja, estamos entrando em novembro, e é o momento que as empresas, os empreendedores começam a ter que repensar ou ter que analisar, verificar as suas ações, as suas metas e as suas organizações, tá? Silvio, 7 dicas, tá? Primeira dica para o empreendedor: como está a sua contabilidade? Você tem conhecimento de como está a sua contabilidade? Ela está em dia? Você sabe o patrimônio, o resultado, as suas despesas, elas estão todas ok? Os impostos pagos? Exatamente. É o momento, Silvio, de se verificar. Primeira coisa, a contabilidade está ok? Tá. Segunda dica, Silvio, os seus impostos estão em dia? Você tem pago seus impostos, suas obrigações fiscais estão em dia? Isso é de suma importância para que você possa fazer este planejamento tributário e empresarial para 2022. Tá? Terceira dica, que eu reputo uma dica muito importante e reiteradas vezes a gente comenta ela. O seu enquadramento tributário é o mais adequado? Ele está correto? Sua empresa está no lucro real? Está no lucro presumido? Está no simples? É uma MEI? É uma MEI. Você pretende crescer? Você vai para o simples, vai para o lucro real, vai para o lucro presumido, né? Então, é o momento de você saber, seu enquadramento tributário está ok? Então, essa é a terceira dica e é uma das que eu reputo mais importante, tá, Silvio? Quarta dica, você está pagando os seus tributos de forma correta? A mais, a menos? Você já consultou algum profissional para fazer uma revisão, né, nos seus enquadramentos tributários, consultar as legislações, benefícios fiscais, isenções, possíveis diferimentos, os enquadramentos da sua atividade estão corretos, né? Sobreveio uma pandemia, muitos empresários cresceram, mas muitos sucumbiram, né, Silvio? Então, é de suma importância fazer essa verificação. Tá. Que mais? Quinta dica, fazer uma colinha aqui. O seu custo, fluxo financeiro, as suas questões tributárias, parcelamentos, eles estão em dia? Você já consultou isso com o seu contador? Se não consultou, é necessário para que faça um bom planejamento, que tenha essa consulta e acompanhamento com esse profissional. Tá? Sexta dica, a sua empresa já se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD? Isso aí é algo que vai impactar em 2022, ela já entrou em vigor e está num momento ainda de adequação. Então, é muito importante que a sua empresa verifique essa situação, se está adequada à Lei de Proteção de Dados. Tá? E a dica que eu reputo mais importante é uma pergunta, na verdade. A sua empresa, ela está apta a ingressar, ela estudou, ela sabe o que vai ter de alterações na reforma tributária?
Então, essa é uma dica de suma importância. A reforma tributária ela está vindo, a sua empresa está adequada para essas mudanças, dividendos, juros sobre capital próprio, o imposto de renda, a contribuição social e as demais alterações que estão vindo, né, juntamente com isso, Silvio. Então, eu deixo aqui essas 7 dicas de suma importância para que os empresários, empreendedores que precisam e querem crescer, né, saindo desta pandemia, né, porque o que acontece? A sua empresa, ela enfrentou bem a pandemia? Não enfrentou? Essa é a análise, é o momento de se fazer essa análise. Então, esse planejamento estratégico empresarial da parte tributária para 2022 tem que levar em conta todas essas dicas. Perfeito. Aí as dicas do Cristiano. Isso Importante levar em conta, né? Ter sempre presente para não se incomodar depois, não é isso? É isso aí. E ter um bom ano de 2022. Um bom ano de 2022. Contate o seu profissional de contabilidade, seu profissional da área do direito, verifique todas as situações legais e as situações contábeis, vai chegar na questão fiscal, que é a tributária. Com esses 2 profissionais você vai ser bem atendido e acredito que essas dicas vão ser de suma importância para que você tenha um crescimento e para que você possa ter um bom 2022. Perfeito. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Até um outro momento empresarial. Muito obrigado, Silvio. Olá. Quantos há que andam abatidos, com suas vidas destruídas e sem perspectivas? Não fique assim, revolte-se. Isso mesmo. Assim como a saúde do corpo reflete muito do que nos alimentamos, da mesma forma a sua mente, o seu cérebro, onde tudo se desenha e torna realidade, se alimenta do que recebe. Seja racional, use essa capacidade transformadora que o pode elevar às alturas. Torne suas fraquezas em forças mentais. Trace planos, projetos, se comprometa consigo mesmo e verá os resultados acontecerem. Pesaroso é ver alguém como você, cheio de possibilidades, vergar-se a primeira dificuldade, estremecer as críticas ou nutrir o sentimento de medo por tudo. Vá em frente, a revolta sempre terá resultados positivos. Basta você usá-la. Tenha uma abençoada semana. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Falando sobre tópicos de direito, hoje gostaria de falar para você sobre direito trabalhista, mais precisamente sobre a estabilidade gestacional que a gestante, que a trabalhadora tem quando em contrato de trabalho. Lembrando que já está amplamente aceito na jurisprudência e na legislação que a gestante tem todo o amparo e a segurança jurídica do contrato de trabalho quando informada ao trabalhador, ao empregador, que está grávida. Mesmo que esse contrato seja por prazo indeterminado, ou contrato de experiência, ou mesmo por contrato por prazo determinado. Sabendo o empregador da situação gestacional da sua empregada, ele não poderá demiti-la, tendo que permanecer com seu contrato vigente durante todo o período gestacional e posterior à liberação ao salário maternidade. Lembrando, se caso o empregador insistir nessa situação de demitir essa empregada, mesmo sabendo da sua situação de gestante, ele terá que indenizá-la por todo esse período. Essa é a dica de hoje e aguardo ansiosamente para o próximo programa e tenham todos uma boa semana. Muito bem, nos próximos dias 23 e 24 de novembro acontece a eleição no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Eleição importante, né? Pela importância que tem o contador, o técnico de contabilidade na vida de todos nós, na sociedade gaúcha. Estamos aqui recebendo um grupo de contadores que vão participar pela Chapa 2, que é de oposição à atual direção do Conselho Regional de Contabilidade, como a Beth Reis. Beth, prazer inteiro. Faz horas que não aparece no programa. Pelo menos esta oportunidade da eleição proporciona tu vir aqui novamente. Obrigado pela tua presença aqui. Sim. Mais uma luta, né? É, mais uma luta.
também saudando a todos os colegas contadores, né? Perfeito. E amigos, companheiros, já de longa data. A Chapa 2 já vem de uma longa data batalhando, nós estamos sempre se reunindo e realmente fazendo um trabalho diário para que nós possamos ver o que é melhor para os nossos colegas e o nosso CRC, Perfeito. que futuramente e para a vamos sociedade, ingressar. né? Eu sempre digo assim, quando se faz uma eleição, quando se trata de uma entidade de tamanha importância como tem o Conselho Regional de Contabilidade, você não fazem apenas para a categoria, mas também para a sociedade. João Henrique também está aqui. João Henrique, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Silvio. Firme na luta. Sempre na luta. Um abraço a todos os colegas. Eu acho que é muito importante, né, essa união da Chapa 2 e foi uma empatia muito grande quando nós começamos a nos encontrar, né, com pessoas que já participaram de outras oportunidades, como a Beth, né, como o Clineu, né, e o próprio Salésio, nosso amado presidente aí. É muito importante que a gente sempre teve um alinhamento muito forte, né? E as palavras-chave da nossa chapa, elas nasceram assim de uma espontaneidade muito grande, que representa tudo aquilo que a gente sente como contador, né? A gente precisa proteger a classe contábil, precisa proteger, depois nós temos que valorizar, né? Porque, como tu dissesse, é uma importância muito grande para a própria sociedade gaúcha, Claro. né? Pois a gente está entre todo o empresariado e o governo, seja ele estadual, federal, municipal, no meio está o contador, né? E as próprias pessoas físicas com suas declarações de imposto de renda e, finalmente, orientar o contador. Porque hoje em dia, né, imagina-se, por exemplo, um jovem que está saindo da faculdade, com todo aquele cabedal de experiência, com toda aquela vontade, aquela gana, e se depara com um mundo contábil aqui fora tremendamente perverso, né? Tremendamente cheio de siglas, cheio de orientações, complexo, né? Extremamente complexo, né? Que muitas vezes coloca em risco até a profissão do próprio contador. Perfeito. Bom, também está aqui o Clineu Carvalho, que já foi mencionado por ti, o João Henrique. Clineu, muito prazer em tê-lo aqui. Primeira vez que nós nos defrontamos aqui, né? Primeira vez. É uma honra muito grande recebê-lo aqui. E essa luta Obrigado, aí? igualmente. Tá enfronhado na luta aí também? Também estamos angariados, chegamos junto aí para batalhar em função da mudança, né? E é importante, né, Clineu, porque nós vivemos num mundo de mudanças, nós estamos num mundo de transformações. E o Conselho Regional de Contabilidade também precisa ter esta mudança. E a Chapa 2, pelo que eu tenho observado, assim, porque aqui temos um grande líder da área contábil, que é o Salésio D'Agostin, né? E ao redor dele é que tramita todas essas questões de alteração, de mudança, de transformação, para que o Conselho Regional de Contabilidade seja efetivamente um órgão não só de defesa da categoria, da classe, de qualificação da classe, mas, sobretudo, um órgão que defenda a própria sociedade. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? E, como falou o Salésio, né? É um colega que já veio, eu conheci ele através de outras indicações, precisando de ajuda na área, tá? Porque trabalhei muitos anos em banco e, de repente, eu saí do banco e coisa e tal, vou fazer o quê? Ainda não estou aposentado, coisa e tal. E então me deparei com algumas dúvidas, algumas coisas, tive que recorrer o quê? Ao sindicato e ao Salésio, né? Dizer, ó, Salésio, trocar uma ideia com ele, coisas assim, coisas que com o CRC até andei precisando de alguma coisa e acabei me desentendendo com eles porque não chegava aonde a gente queria, aonde eu precisava de orientação. Sem ser presidente, pelo menos por enquanto, o Salésio está fazendo essa isso função. Aí, já né? não só para mim, né? Já veio indicado por outros colegas. Perfeito. Não, procura falar no sindicato, o Salésio, ele é acessível, é uma pessoa... É uma grande liderança do setor, né? Uma grande liderança ali, com um grande conhecimento, né? E foi aonde eu me recorri e que obtive as respostas que eu precisava, né? E agora quer expandir para todo mundo, né? E quero expandir para todo mundo e é o que nós queremos agora, né? Perfeito. Essa mudança de proteger, para, né, valorizar as pessoas, né? Muito bem. Beth, a questão da transparência é fundamental neste processo todo, né? De alteração de mudança, de trazer o conselho para junto do contador. Exatamente. É uma preocupação que vem desde o momento que o profissional já entra no ramo, já vem diante da sociedade. Nós já
aprendemos essa transparência, o nosso trabalho tem que ser extremamente correto, o nosso trabalho tem que ser alinhado. Então, a partir daí, nós também precisamos dos nossos órgãos de classe também alinhados. Nós precisamos que realmente aquilo que é posto, que é colocado, tem que ser esclarecido para nós, contadores, sócios e da própria sociedade. O profissional tem que se saber amparado, né? Pela entidade. Exatamente, tem que estar amparado pela entidade no sentido de que, através desse amparo, ele possa trazer mais para a sociedade, né? Ser valorizado e ser protegido ao mesmo tempo. Isso aí faz com que nós possamos render muito mais para a sociedade e a sociedade para conosco. Muito bem. João Henrique, naturalmente que essa chapa de vocês, aí, sob a liderança do Salésio D'Agostin, ela tem etapas que estão sendo cumpridas e tal, mas, sobretudo, na informação do associado, aquele que vai decidir a eleição do dia 23 e 24. Como é que está sendo esse processo? Exatamente, Silvio. É um processo extremamente difícil, né? Porque tu imagina, por exemplo, que todo o estado do Rio Grande do Sul, o número de contadores para te poder chegar até eles, né, e levar essa informação é extremamente difícil. Mas eu acredito que a gente... no momento que iniciou agora a permissão da gente poder fazer a nossa campanha, então a gente tem usado as redes sociais. Isso, né? Aí, já ia falar. E a gente tem usado bastante as redes sociais, porque isso, tu não tem limite, né? Tu atinge todo o Brasil e, quiçás, o mundo, né? Com essas nossas ideias. E a gente tem feito boca a boca, a gente tem ligado para por exemplo, no meu escritório nós somos em 4 contadores, né? E eu tenho outros parceiros contadores também, então a gente tem levado essa preocupação. E uma coisa muito importante, que quando a gente... Isso é uma coisa que me causou bastante... não preocupação, assim, mas foi estranheza, é que quando tu diz para assim, nós somos da chapa 2, o pessoal diz, sim, mas e quem é a outra chapa? Né? Quem é a situação quando a gente se fala em oposição, né? E é muito importante. E o feedback que nós temos recebido de colegas é que pela primeira vez nós temos uma plataforma e a gente está dizendo o que a gente quer fazer. Né? Porque o que faz hoje a situação? Ninguém sabe. Né? E nós estamos dizendo o que nós queremos fazer. O que nós queremos ser como direção do Conselho Regional de Contabilidade, né, sob a batuta do Salésio D'Agostin. Clínio, nessa tua área de atuação, como é que está a receptividade dos colegas em relação à Chapa 2 e essa transformação que se pretende venha acontecer, e já é sem tempo, né? Já não é sem tempo que aconteça isso, essa transformação do Conselho de Contabilidade. Como é que tu está achando assim, essa receptividade dos teus amigos, teus colegas em relação à Chapa 2? Estão aceitando bem, né, no caso, sabe? Mas eu tive até uma reivindicação por colegas do interior querendo vir, né? Não, agora tem uma convenção que é em Porto Alegre, né? Vai ter uma convenção lá, que eu estou pensando em ir, né? Só que eu fui me inscrever e fiquei apavorado com o preço. Pô, eu pago uma anuidade considerada cara, essa nossa anuidade. Prova que tem muita inadimplência e coisa e tal, que não se sabe o que se faz por essa cobrança, né? Segunda coisa, a pessoa diz, não, eu vou lá, eu vou ter... No caso, a esposa trabalha comigo, nós estamos a fim de tirar uma folga ali e pensamos em ir a Porto Alegre, passear em Porto Alegre e assistir a convenção, né? Quando eu vi o preço, né, mesmo com desconto, 1.490, mais 1.200 para me levar a esposa, eu fiquei apavorado com o preço e acabei desistindo. Eu acho que isso aí é uma coisa, né? Por colegas do interior que eu estou contatando e o conhecimento, me reivindicaram isso aí, né? Ah, que coisa aí. Bom, Beth, para finalizar nossa participação aqui, qual é a mensagem que tu deixaria para aquele contador, para aquele técnico de contabilidade que está nos assistindo, né? Está vendo este propósito da Chapa 2, desta transformação do Conselho Regional de Contabilidade, como disse aqui o Clineu, né, que seja mais justo, seja mais, digamos assim, ampare mais o contador, o técnico de contabilidade, que é o seu associado, que mantenha a entidade. Qual é a mensagem que tu... A mensagem que eu tenho a dizer é que nós estamos preparados realmente para nós fazermos um trabalho dentro do Conselho que vai proteger, vai valorizar, né, o profissional. E, com isso, quem vai ganhar vai ser a nossa sociedade,
né, a nossa economia, enfim, nós somos os responsáveis por toda essa transparência, nós que vamos mostrar o enriquecimento da nossa sociedade. Né? Perfeito. Eu quero, em primeiro lugar aqui, né, lembrar que o nosso presidente de chapa, que é o Salésio D'Agostin, tem uma luta muito árdua, antiga, e nós estamos com ele e queremos que no dia 23 e 24 o voto seja para Chapa 2 com o nosso chefe de chapa, Salésio D'Agostin. Além da competência do Salésio, né, ele tem essa perseverança. O Salésio é um cara que sabe o objetivo que ele quer, o alvo que ele escolhe. Eu tenho certeza que junto com vocês, com quem ele está hoje aliado, certamente poderão conduzi-lo, deverão conduzi-lo. Eu tenho absoluta certeza dessa grande transformação do Conselho. E tem um recado final, João Henrique. Olha, a Beth falou a frase aqui mais contundente dessa entrevista. Tá? Nós estamos preparados para proteger, valorizar e orientar a classe contábil do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, isso é muito bom. Tem um recado final, Julião. Eu acho, como já foi falado ali, né, a gente está preparado, né, para enfrentar isso aí, numa grande companhia, num ícone da contabilidade, que é o Salésio, né, na nossa liderança e com o nosso apoio e nos ouvindo, né. Perfeito. Como eu também já precisei dele e questionei já alguma coisa que não conseguiu com o CRC. Perfeito. Tá? Só complementando ali, eu acho que, já até um colega comentou isso, nós ganhando aí, vai ter o CRC antes, né? Depois. E o CRC depois da Chapa 2, né? É, o AC e o DC, né? O AC e o DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes do coronavírus, depois do coronavírus. Agora, antes do Conselho, antes da Chapa 2 e depois da Chapa 2. Eu tenho absoluta certeza, muito bom tu teres colocado nisso, tenho absoluta certeza, o Conselho precisa de uma oxigenação. Todas as empresas que elas são longevas, que elas vivem produzindo, sejam empresas assim, saudáveis para a sociedade, elas se renovam. Quem não se renova fica para trás. Então, este é o momento. Parabéns a vocês, parabéns ao Salésio, que está mais uma vez liderando esse pessoal aí, né? E eu, como economista, sempre tive muita ligação com os contadores, com técnicos de contabilidade, que são fundamentais. Eu sempre digo assim, é na saúde financeira do país. Porque quem tem a saúde financeira nas empresas, tem a saúde financeira no país. Então, parabéns a vocês e tenho certeza que o Salésio, dessa vez, vai dar, né? Um grande abraço a vocês. Obrigado, viu? Chapa 2. Um rápido intervalo, já voltamos. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, recebo o Dr. Gustavo Bernardi, nosso parceiro aqui no programa, que sempre traz um assunto importante, sobretudo e principalmente na área do mercado imobiliário. Doutor Bernardi, obrigado pela sua presença mais uma vez. E nós temos essa questão da empenhorabilidade de bens imóveis. É uma coisa que diz respeito a todos nós na hora de negociar, na hora de se desfazer de um imóvel, de doar, enfim. Qual é a novidade nesta área? Bem, a questão da penhorabilidade dos bens imóveis, né, ela recrudesceu na pandemia porque aumentaram as execuções. Né? Então, pessoas parando de pagar seus financiamentos de toda ordem, parando de pagar as prestações da casa própria, inclusive, parando de pagar as suas dívidas que se transformaram em execuções. Lá dentro do processo de execução, existe um momento em que há a constrição, a penhora de bens em nome do devedor, né? E dentre os bens imóveis, né? Há uma exceção à possibilidade de penhora, que é a Lei 8.009, que trouxe lá nos anos 90 a impenhorabilidade do único bem familiar. Né? Essa legislação ela tem como base o direito fundamental à moradia, o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Ela foi uma lei muito bem construída no Brasil. Ela é uma lei sui generis, ela não existe em grande parte do mundo, é uma legislação nossa, né? Mas ela visa proteger o lar, proteger o bem familiar. Ao longo do tempo, né, foram se criando exceções a essa regra, né? E durante muito tempo, né, se discutiu da possibilidade de penhora, por exemplo,
quando este bem, embora fosse um único bem, já houvesse sido dado em garantia a algum outro contrato, a algum outro credor. Então, digamos que o Silvio tinha uma dívida com um banco Itaú, X, estava pagando normalmente esse banco, mas tinha também uma com o banco Z. E este banco Z entrava em juízo, penhorava a casa do Silvio, né, sob a alegação de que, olha, este bem aqui, o Silvio renunciou à penhorabilidade porque ele deu em garantia em outro banco. Tá? Isso, durante muito tempo, foi acolhido pelas sentenças de primeiro grau, pelo juízo de primeiro grau. Quando batia no Tribunal de Justiça, os advogados traziam para recurso a alegação constitucional de defesa da moradia, de impenhorabilidade do bem imóvel, mas nunca houve um direcionamento uníssono com relação a essa interpretação. Recentemente, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no STJ, agora, poucos meses atrás, começou a dar um alinhamento nessas decisões, reconhecendo que a Lei 8.009, né, protegia este bem em todos esses aspectos, ou seja, que eventual garantia que existisse sobre este bem, ainda que de outro credor, não seria motivo justo para que esse imóvel fosse penhorado por devedor diverso. Em resumo, o que nós temos que entender é que aquela pessoa que tem um único bem imóvel e sofre penhora, sofre constrição deste bem, tem um instrumento legal, que é a Lei 8.009, para fazer a sua defesa. Porém, essa defesa ela tem que ser exercida em juízo, ela tem que ser manifestada, esse direito tem que ser trazido a lume, para que você possa afastar desta execução aquele seu único bem imóvel. Uma outra questão importante também, só que daí no âmbito do STF, né, foi um entendimento da ministra Rosa Weber, um pouco do ano passado, do ano retrasado, mas que está se consolidando agora, que trata das garantias dos fiadores. Durante muito tempo, né, o fiador, mesmo quando tem um único imóvel, né, sofria a perda daquele imóvel por execução de dívidas do fiançado. Então, na verdade, aquela pessoa que prestava fiança, o inquilino não pagou e ela era a garantidora, sofria penhora no seu imóvel, mesmo que fosse o seu único bem imóvel familiar, porque esta é uma exceção à regra, uma exceção que está lá na lei, né? Durante vários anos se teve a seguinte discussão nos tribunais. O Silvio alugou um imóvel para fazer o estúdio dele, é um imóvel comercial, né, e me pediu uma fiança, e eu prestei essa fiança, e como garantia eu dei o meu único imóvel residencial. Se discutia se essa fiança, prestando garantia para um imóvel comercial, não era um excesso, não era uma exceção à regra da impenhorabilidade. Pois bem, a ministra Rosa Weber entendeu o seguinte: quando aquele fiador presta uma fiança para imóvel comercial, ou seja, não residencial, mas tem um único imóvel residencial, permanece esse único imóvel residencial como impenhorável. Isso mudou completamente a interpretação dos tribunais, e isto vai exigir daquelas empresas que prestam locação, um maior cuidado na hora de fazer as garantias contratuais, e abre também para aquelas pessoas que são devedoras de fiança e que estão com o seu imóvel pessoal, o seu imóvel residencial penhorado, abre essa oportunidade, essa janela de oportunidade para eles se defenderem. Então, isso é importante, Silvio, porque é uma modificação significativa na interpretação da Lei 8.009, que vai surgir, vai demandar bastante mudança nas relações de locação e bastante mudança nas relações de execução contratual. São decisões importantes, Silvio. Muito bem. Obrigado, doutor Gustavo Bernardi. Eu acho importante trazer esses assuntos aqui, né? Porque, naturalmente, isso aí diz respeito a todos nós, a familiares e tal, ao nosso cotidiano, diz respeito à sociedade. Verdade, Silvio. Eu que agradeço o convite, viu? E até a próxima. Até a próxima. Muito bem, agora vamos conversar com o Luiz Fernando, que é sócio de auditoria de qualidade da Russell Bedford. Luiz Fernando, uma das coisas importantes, né, que vocês fazem na Russell Bedford é a questão da qualificação, não só dos profissionais que trabalham lá como tu, né,
pessoal que desfila aqui da Russell, mas, sobretudo, aos clientes, né? A gestão de qualidade é uma coisa fundamental hoje, né? Cada vez mais. Ele é fundamental, Silvio. Inclusive, cabe um breve histórico, assim, que a empresa está comprometida, né, com a cultura em si, cultura interna, que reconhece a qualidade como essencial para prestar um serviço ao cliente, né? Então, é essencial realizar todos os trabalhos com qualidade, apresentar para o cliente com toda a qualidade. Nessa função, nós temos o objetivo de estabelecer, implementar, manter, monitorar o controle de qualidade dos trabalhos, né, visando atender todas as normas, todas as normas internacionais, normas nacionais, os órgãos reguladores que nos exigem que sejam cumpridos, né. Nos últimos anos, a Russell se consolidou com a marca dela, emitindo vários relatórios em todo o território nacional, atendendo auditoria, consultoria, assessoria, tecnologia da informação, até ministrando cursos, né? Então, o grupo está sempre em desenvolvimento, está sempre crescendo e buscando mais conhecimento, agregando mais conhecimento, para poder repassar isso para todos também e apresentar um trabalho bom para o cliente, um trabalho com pontualidade, com qualidade, com excelência, né? E buscando que esses trabalhos agreguem valor ao cliente também. Perfeito, atendendo à necessidade do cliente, até porque vocês trabalham, né, Luiz Fernando, no mercado extremamente competitivo e cada vez mais a competição faz com que se exija isso. Por exemplo, uma empresa como a Russell, vocês criaram lá comitês, né, de qualidade. Isso é importante, né, dentro de uma empresa desse tamanho, desse porte da Russell. Foram criados vários comitês, até eu quero comentar mais tarde, mas continuando em função da qualidade ainda, você prever um trabalho, né, planejar um trabalho de auditoria dentro dos padrões, dentro do que tem que ser feito, né, fazer aquele controle para que todos os colaboradores, todos os sócios, todos os auditores cumpram as mesmas determinações que todos têm que cumprir, né, que atendam todas as normas, que atendam todos os pré-requisitos, né, até porque também nós somos auditados também. Com certeza. Né, então, nós vamos ser avaliados também pelo nosso trabalho, né. E fazendo isso, nós temos toda a parte do controle quando é gerado um relatório, controle de horas, controle de revisão, se foi revisado o relatório, não foi revisado, quantas revisões teve, a execução do relatório foi bem feita, se foi conseguido todas as informações necessárias para apresentar aquele relatório, se as evidências que foram conseguidas atendem o nosso relatório, a proposta do relatório, se o relatório foi emitido de forma razoável, foi emitido de forma nas circunstâncias que era aquele relatório mesmo, se está correto ou não, né? Como eu falei... Há um acompanhamento de vocês em todo o processo. Acompanhamento do processo, acompanhamento das próprias regionais, né? Estamos divididos em regionais. Existem revisões de algumas regionais que uma regional faz a revisão de outra regional, outras revisões passam para a gestão de qualidade fazer também. Às vezes acontece 1, 2, 3 revisões do mesmo relatório, né, para ter a certeza que vai apresentar um produto excelente no final, uma excelência, né, que atenda o cliente, que atenda todas as normas, né. Na verdade, né, na própria Russell Bedford, há uma estrutura toda voltada para a eficácia, digamos assim, para a exigência do momento, que é de qualificação da própria empresa, né, para que ela possa ser saudável e prosperar no mercado. Essa questão aí que nós já tocamos rapidamente aí, que tu vais agora aprofundar, a criação desses comitês, ela exatamente veio atender a esta exigência, né? Isso, durante esse período todo foram criados comitês, né? Temos comitês de qualidade também, que vai direcionar todas as novas legislações, vai estudar... E haja legislação, tem muita legislação. Né? Haja norma para ser cumprida. Né? São muitas normas a serem cumpridas, muitos programas a serem feitos, a serem elaborados, discutidos, né? Muito entendimento de um auditor ou de outro auditor, que às vezes você entende de uma forma, o outro entende de outra. Existe essa reunião, essa discussão, para ver qual é o melhor entendimento. Às vezes se busca uma informação de um terceiro também para poder avaliar qual é a forma mais correta de se fazer, né? Temos um comitê de educação também, que além de
de aumentar o conhecimento, nós temos que cumprir também a educação continuada, né? Isso tudo vai agregando valores a nós mesmos, aos auditores mesmos e à própria empresa, né? E vai exigindo de vocês, né? Eu tenho conversado com o pessoal da Russell, que desfila aqui, né? E realmente a gente percebe todos eles nessa conscientização, né? De que é necessário cada vez mais eles próprios se qualificarem, né? Porque, na verdade, quando tu colocar essa questão tributária, fiscal, a questão de estratégia empresarial, logística, tudo isso aí exige uma compartimentação e a qualidade tem que estar presente em todo o processo. Isso é fundamental, né? A contabilidade toda, esse fechamento global tem que ser feito. Realmente, ele tem que ser feito com a mesma qualidade de um processo para todos os processos, né? Então, isso tem que ser feito, né? É revisado, é avaliado, né? Em cada trabalho executado, né? Para poder processo... apresentar um trabalho de forma correta, né? Luciano, desse trabalho todo que foi feito, digamos, a partir da pandemia, o ano passado, em home office, até que ponto ele impactou nessas relações de vocês com os seus clientes? Não, infelizmente, não impactou muito assim em relação à pandemia. Não trouxe prejuízo, né? Porque as informações todas chegaram, né? Todas as informações foi conseguido. O pessoal se adaptou tão bem, né? As próprias empresas se adaptaram, né? Exatamente, nós tivemos, até foi falado na semana passada aqui, nós tivemos que nos reinventar. Na verdade, todos se reinventaram aí para poder cumprir, para poder atender, todos se reinventaram, né? Eu, praticamente, eu tô home office, tá híbrido também, home office e alguns dias na própria empresa, né? Falando na revisão de pares, que como nós somos auditados também, nós tivemos durante esse ano agora, nós somos auditados, né? Tivemos, parabenizar todos da Russell até, que nós tivemos um relatório emitido de forma favorável, de forma que nossos processos de controle de qualidade, de emissão de relatórios estavam todos de acordo com as normas. Passamos o teste, né? Foram examinados 30 relatórios, 30 trabalhos, né? E obtivemos um relatório positivo, né? Relatório sem modificação. Foi um grande... Tem que parabenizar todos da empresa, que todos contribuíram para isso, né? Luciano, nós sabemos que a partir da pandemia, o ano passado, das restrições que foram colocadas no mercado, ou seja, fecha a empresa, não pode trabalhar, essas coisas todas, afetaram muito a questão do serviço. A área de serviço foi a que mais desempregou, né? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a área industrial está respondendo com mais fôlego, mas a área de serviço, em termos nacionais, é que tem absorvido, segundo os dados do IBGE, o maior número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, estão retornando ou entrando no mercado de trabalho. Hoje em dia, Luciano, eu quero ver essa tua percepção disso aí. Tu acha que a economia está marchando dentro daquilo que se esperava, a questão da qualificação do profissional hoje? Quer dizer, tudo isso aqui hoje é uma série de instrumentos, compõe uma série de instrumentos que tem que... O pessoal que quer entrar no mercado de trabalho, por exemplo, tu falasse em tecnologia da informação. Tem dados aí que apontam que daqui a 4 anos nós vamos ter a necessidade de mais de 250 mil profissionais especializados nesta área. Isso muda muito a questão interna das empresas, não é isso? Isso tudo está caminhando para nesse sentido, né? Mas a economia está retomando, né? Está retomando, né? Passos curtos, mas ele está retomando, né? A pandemia, teoricamente, está passando, dizem, né? Já passou a pior crise. A pior crise já passou, né? A economia está retomando, né? Alguns trabalhos já estão começando a ser presenciais também, né? Então, isso está dando desenvolvimento maior. Claro que como falei no início, né? Todo mundo teve que se reinventar naquele período de crise, né? Mas a economia está retomando. Quanto à tecnologia da informação, realmente, o caminho para o futuro vai ser muito mais automatizado do que é hoje. E você já sente essa necessidade dentro dos próprios clientes, dentro do próprio cliente, até temos uma área de TI lá, de tecnologia da informação. Acho que o nosso já teve um representante até do TI aqui para conversar também, aqui, sim, com relação ao Marcos, esteve aqui conversando, e trouxe bastante informações sobre isso. Aliado a esses comitês também, da parte de tecnologia, da parte de qualidade, da parte de educação, a Russell também incentivou também a criação de outros comitês, como o Comitê de Diversidade, né? Um dos valores da Russell é o respeito às diferenças, né?
As diferenças enriquecem a pessoa, e não somente no trabalho, como também na própria pessoa. A convivência, né? Convivência. O Comitê de Inovação, de fomentar novos projetos, como guia estratégico da empresa, até essa parte da tecnologia, de repente o Comitê de Inovação também vai buscar isso, né? E nós tivemos, como eu falei antes, o Comitê de Educação, e tem um que eu faço parte também, que é o Comitê de Ação Social, né? Que foi criado até para despertar no colaborador, no sócio da Russell e até como a gente divulga nas redes sociais também, o sentimento de solidariedade do pessoal, das pessoas, em motivar a valorizar a ação voluntária. Perfeito. Né? Isso é importante, beneficiar, né? quem necessita, para a contribuição de uma sociedade melhor. Né? Nós tivemos durante esse ano algumas campanha do agasalho, campanha de alimentos, campanha de incentivo à doação de sangue, né? Campanha do brinquedo agora para o Dia da Criança. Sempre, até a gente comenta, vamos estabelecer uma meta. Realmente, quando estabeleceu a meta, o colaborador, o sócio se compromete e acabamos dobrando a meta, como se diz, né? Olha aqui, tem muitas coisas para a gente falar a respeito disso, né? Sobretudo, parabéns a vocês pelo trabalho que realizam, e sobretudo sobre esse laço, assim, esse veio, né, social aí que a Russell desenvolve, que é fundamental numa sociedade para ela ser bem desenvolvida. Parabéns. Esse ponto de social, até eu queria dar um destaque especial também, como as escolas estavam trabalhando, não estavam tendo aulas presenciais, era home office também, tudo mais. Nós descobrimos, até a Russell, através do Comitê de Ação Social, fez uma doação de 2 notebooks, uma para uma família em Cidreira, que tinham 5 crianças que não podiam frequentar as aulas, não tinham como assistir às aulas, né? E uma criança em Cruzilhada do Sul. Mas não somente fazer essa doação, mas sim acompanhar o processo de evolução dessa criança. Que beleza. E estamos acompanhando, as crianças estão evoluindo, né? Com certeza. Isso foi gratificante para nós, para eles que receberam e para nós que estamos, para a empresa e para nós que estamos doando também. É verdade. Mais fica feliz quem doa do que quem recebe. Com certeza. Obrigado. Um grande abraço, sucesso lá para vocês. Obrigado pelo convite. Oportunidade. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos. Essa semana eu quero falar sobre a pandemia, né, e a questão da volta da normalidade. Então, com a pandemia mais sob controle, decorrente do avanço da vacina, as coisas começam a voltar ao normal. Mas que normal seria esse? Seria um retrocesso a 2019? O normal hoje é o home office, o delivery, o ensino remoto. Esse é o nosso normal. O anormal é voltar ao que éramos antes. Em especial com relação ao ensino, principalmente o superior, eu falo com autoridade de ser professor universitário com mais de 20 anos de sala de aula e, além disso, também sigo como aluno. A pandemia, ela nos mostrou que era uma perda de tempo o deslocamento de todo mundo para o mesmo espaço físico para aprender. Nada ficava gravado. Se nós perdêssemos aquele momento mágico com o professor, nós teríamos que pedir para algum colega nos explicar a matéria. O ensino remoto, hoje, nos permite assistir às aulas de acordo com as nossas agendas, pois elas ficam gravadas. E ainda, o professor pode convidar colegas para dar palestras de qualquer outro canto do mundo para nós. E ainda presencialmente, né, através de um computador. Indubitavelmente, a crise pandêmica, ela nos adiantou uma década de tecnologia no ensino e, por conseguinte, também nos negócios. Não dá para voltar ao que era antes. Todavia, nós sabemos, né, e é importante frisar, que matérias práticas, como, por exemplo, de um médico, futuro médico, aprender a segurar um bisturi, operar, isso existe, sim, presencialidade. É importante ele estar junto ali. Mas, sem dúvida, tem aquelas disciplinas mais zetéticas, que são aquelas mais teóricas, interdisciplinares, que tem em todos os cursos, que elas podem sim ser dadas presencialmente à distância. Aliás, o presencialmente à distância era algo inconcebível até 2019 e hoje é uma realidade.
Vamos pensar nisso e uma ótima semana a todos. É uma satisfação recebê-los aqui mais uma vez no nosso programa Economia e Desenvolvimento, no nosso quadro de saúde, onde hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa amiga Sansara Niaya Nunes. A Sansara é uma das diretoras do IMAMA, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, e que veio nos trazer uma série de novidades nesse nosso Outubro Rosa, o mês dedicado para prevenção, para combate ao câncer de mama no estado do Rio Grande do Sul. Então, Niaya, é uma satisfação muito grande te receber aqui no nosso quadro de saúde, do nosso querido programa Economia e Desenvolvimento. E vamos começar, Niaya, falando para a nossa população o que a gente tem de novidades para esse ano, dentro dessa trajetória de longos anos que o IMAMA já vem, há 28 anos, se dedicando para a causa da mulher e, obviamente, também dos casos de homens, né, que a gente também sabe que acontece, nessa questão do câncer de mama. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Sempre é prazeroso estar aqui com um amigo, parceiro do IMAMA mesmo. O Outubro Rosa desse ano está um pouquinho diferente do que sempre foi. Na realidade, o IMAMA tem 28 anos de combate, né, de estrada, nessa estrada de combate ao câncer de mama. Eu sou gestora de marketing e gestora executiva do IMAMA. Doutora Mayra Calef é a presidente já há 28, quase 3 décadas, né, de presidência do IMAMA. E, na realidade, a gente, esse outubro, em função da pandemia, que pegou todos, né? O ano passado a gente já fez um ensaio, fomos pegos de surpresa, conseguimos fazer algumas coisas, ainda conseguimos fazer uma carreata o ano passado, porque sempre o IMAMA ele faz uma grande caminhada no Outubro Rosa, né? Muitas palestras espalhadas pela comunidade, porque é a nossa missão, salvar vidas através da conscientização, porque o câncer de mama, quanto mais cedo você pega, menos sofrimento, menos avançado é esse câncer, mais fácil para todo mundo, tanto para o paciente quanto para os familiares. A gente sabe que a solução é o diagnóstico precoce. Essa é a nossa luta, é isso que a gente pede para a comunidade todos os dias, né? Que acorde a mulher para o câncer de mama. E o Outubro Rosa do ano passado, nós fizemos uma carreata que foi muito legal, foi de última hora que se decidiu, fomos autorizados a fazer. Colocamos 400 carros, foi bem legal, foi uma festa também, que sempre é uma confraternização. E esse ano, com base no que aconteceu ano passado, nós preparamos o IMAMA para fazer um trabalho híbrido. Tanto presencial, naquilo que for aberto ou que tiver possibilidade de ser presencial, quanto virtual. Então, a gente tem palestras virtuais, palestras presenciais para quem já pode ter, para poucas pessoas. E praticamente fizemos um outubro dividido em vários eventos, né, que reúna, para poder reunir menos pessoas, não ter a aglomeração que nós fazemos sempre com 25 mil, 30 mil pessoas numa caminhada. Aí a prefeitura disse, olha, aí 30 mil pessoas, acho meio complicado, né? Então a gente resolveu picar, durante o Outubro Rosa, vários eventos. E procuramos fazer todos ao ar livre, o máximo possível ao ar livre. Então fomos para as praças, para os parques, reunimos pessoas em atividades integrativas, que são a meditação, yoga, danças circulares, palestras ao ar vivo, ao ar livre, que acontece no Parque Marinha do Brasil, aconteceu na Praça Astir, está acontecendo hoje, inclusive na Praça Astir, uma terapia integrativa, no Parcão, dia 23 e 24. Enfim, fizemos várias atividades ao ar livre para poder contemplar bairros da cidade, né? E que a população pudesse participar, essa é a nossa intenção, né? Então tem um Outubro Rosa bem colorido aí. Que coisa boa, né? E uma coisa importante, né? A gente sabe que tem aumentado a conscientização das mulheres, né? E dos homens também em relação a essa questão. Sim. E tu tens verificado também ao longo dessa caminhada, por exemplo, que ano após ano tenha se agregado cada vez mais um volume maior de mulheres dentro dessa luta. Como tem sido a tua percepção em relação a isso? E quais seriam os caminhos para essa mulher que está hoje nos assistindo, né, através aqui do nosso programa, para que ela possa participar, para que ela possa também se agregar nessa luta no combate ao câncer de mama? A conscientização é o caminho, né? Então,
Tudo que a gente faz é no sentido de acordar a população sobre a gravidade e a incidência cada vez maior no Rio Grande do Sul. É importante saber que o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior incidência no Brasil. E Porto Alegre é a primeira capital, então é muito grave. E o câncer, 10% dele é genético. Você é médico, sabe disso, da importância de se ter noção de que você tem casos na família, então você pode ter geneticamente uma possibilidade. É bom fazer os exames para saber disso e existem exames específicos para isso. Ainda não no SUS, infelizmente, mas existem exames na medicina suplementar que podem auxiliar. De qualquer forma, ele é comportamental. O câncer ele é resultado de comportamento, de alimentação, de vida sedentária e outros fatores tantos que juntos, somados, acabam gerando o estresse contínuo, né? O estresse emocional. Mas a gente sabe que conscientizando vale a conscientização, seja da família, seja da própria mulher, dos esposos, das esposas, ou seja, o homem também tem câncer de mama. E o importante é a gente estar consciente de que se pegar cedo, e pegar cedo significa fazer o seu autocuidado, praticar o autocuidado. Praticar o autocuidado é 3 dedos, faz a volta no seio ao longo do banho, né? Para definir se existe ou não alguma coisa que está diferente, que está diferente daquilo que sempre é. Perfeito. Todo mês. E manter os seus exames de rotina. Mamografia todo ano, ecografia todo ano, procurar o seu médico e procurar o IMAMA. O IMAMA tem toda a informação possível sobre o câncer de mama, é especializado nisso. Nós somos experts nesse assunto. A gente sabe o que fala, sabe orientar, sabe conduzir a mulher para aquilo que ela precisa saber. E às vezes é uma dúvida que você tem na sua família. Você tem uma irmã, uma tia, uma mãe, o próprio esposo, você, né? Procura saber, procura a informação no lugar certo. Porque é muito perigoso quando você tem uma informação errada ou quando alguém te informa da maneira errada. O IMAMA tem toda a informação e a condição de te informar corretamente. E assim, o que a gente percebe desde 2016 para cá, que é quando eu assumi a gestão, né? A gente tem crescido 30%, 35%, 40% de público a cada caminhada. Então, assim, é algo assustador quando a gente pensa, mas isso é maravilhoso quando você pensa que as pessoas estão acordando para o câncer de mama. Agora, com a pandemia, nós sabemos que a gente está aí a 60% dos exames agendados que não foram feitos. Isso significa, considerando 1 ano e meio para trás, 2 anos para trás, que o câncer vai vir avançado. Essa é a nossa expectativa, é quase uma pandemia de câncer avançado que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Nas nossas portas aí, né? E a doutora Mayra sempre diz que significa 10 anos de retrocesso. É verdade. No trabalho que a gente teve até agora, que a gente estava conseguindo segurar, né? Tínhamos passado já do 2º para o 4º estado, porque a gente já estava avançando nessa questão do precoce, né? Do diagnóstico precoce, mas com 60% de atraso, a gente sabe que não vai ter. Precisa acordar agora, nesse Outubro Rosa, e correr atrás do prejuízo, né? É verdade. E uma coisa importante também, que a gente sabe tem uma novidade boa para esse ano, que é a união também das ações, não só para o Outubro Rosa, mas também para o Novembro Azul, que se avizinha daqui mais ou menos 2 semanas. Então, como é que tem o IMPROS agora pensado junto, ou melhor, o IMAMA pensado junto com o IMPROS, o Instituto da Próstata, sobre essas questões de trabalhar conjuntamente não só a questão da saúde da mulher, mas também a questão da saúde do homem. Não só a questão da saúde da mama, né, a detecção precoce e o combate ao câncer de mama, mas também a detecção precoce e o combate ao câncer de próstata. Como é que tem sido isso hoje na visão do IMAMA? Como é que o IMAMA tem pensado essas ações? O IMAMA está muito feliz com essa parceria, Dr. Marcos. A gente está muito feliz porque, na realidade, o que já acontecia em outros anos, né, que eu venho acompanhando de perto? Nós sempre fomos procurados, quando chegava o Outubro Rosa, as empresas já nos procuravam para saber se a gente podia fazer as palestras sobre o Novembro Azul, já que a gente já estava falando sobre o câncer de mama, que são coisas muito diferentes, mas que afetam a família.
Então, no momento que afeta a família, a nossa preocupação é a saúde da família. Porque a gente sabe o que causa um câncer, né? O caos que é alguém com câncer na família, né? É muito triste, é muito sofrido tudo isso. Então, como nós conhecemos esse sofrimento, a gente fazia o possível para ajudar no sentido de trazer as pessoas, aproximar do Outubro Rosa o máximo possível. O Novembro Azul já estava dentro de casa, agora ele está completamente dentro de casa. A gente tem essa feliz parceria com a Impros, vamos trabalhar em conjunto projetos que digam respeito à saúde da família. Então, foi muito bem-vindo, né? Isso é fantástico, né? E quando a gente imagina também, né, Niaya, a questão da própria correspondência genética que existe entre as duas doenças, né? A quantidade de mulheres com câncer de mama que os filhos homens podem carregar a genética para o desenvolvimento do câncer de próstata. Ou o contrário, homens com câncer de próstata cujas filhas podem carregar o correspondente genético para o risco de câncer de mama. Então, acho que essa é uma união muito importante, né, entre duas instituições. Eu costumo dizer que o Instituto da Próstata é um filhote do IMAMA já desde o início, porque também foi construído, né, há 14 anos, né, o IMAMA já vinha com uma caminhada de 14 anos antes, e desde então as ações vêm caminhando junto no mesmo trilho. Niaya, foi uma satisfação enorme te receber aqui no nosso programa. Nós vamos certamente conversar mais vezes sobre a questão do câncer de mama e de toda essa estrutura que é montada para o combate, né, e para a conscientização em relação à questão da doença. E mais uma vez agradeço a participação da nossa audiência no nosso programa Economia e Desenvolvimento, no nosso quadro de saúde, e fico na expectativa de ver vocês no nosso próximo programa.